Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e é sempre um prazer falarmos desse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Hoje eu gostaria de começar com uma pergunta para você. O que é a verdade? Essa foi a pergunta de um governante romano chamado Pilatos a Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Ele disse, capítulo 18 de João, versículo 37 e 38, Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versículo 38. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Você prestou atenção na pergunta que Pilatos fez a Jesus? A mesma pergunta que eu fiz a você agora há pouco. Que é a verdade? Que pena que Pilatos não esperou para ouvir a resposta. Se ele tivesse ouvido a resposta de Jesus e se ele tivesse com certeza entendido a resposta de Jesus, ele haveria de se converter ao cristianismo, de se converter a Jesus. É até errado a expressão converter ao cristianismo, mas se converter a Jesus. Agora, nós sabemos que todo o julgamento de Jesus foi coordenado por ele mesmo. Jesus ele teve o controle, o pleno controle de toda a situação em todos os momentos. Quando ele precisava ficar calado, ele ficou calado. Quando ele precisava falar, ele falou. Aquilo que ele precisava falar, ele falou. Para que o seu julgamento acontecesse de maneira que tudo aquilo que estava na palavra de Deus viesse a se cumprir. Então, por isso é que Pilatos fez a pergunta e já virou as costas e foi falar com o povo. Mas a pergunta dele é uma pergunta muito interessante que até hoje muitas pessoas fazem. Para muitas pessoas, a verdade é simplesmente o oposto da mentira. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é a verdade. Abra sua Bíblia comigo agora em João, capítulo de número 14, versículo 6. Nós vamos ler alguns versículos todos neste livro de João. Capítulo 14, versículo 6 diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante você notar que aqui Jesus não está dizendo que ele é um dos caminhos, ou que ele é uma das verdades, ou que ele é uma das vidas. Não. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho para Deus, Jesus é a única verdade suprema, e Jesus é a única vida que pulsa neste universo, que nos dá essa coisa maravilhosa que é a oportunidade de sermos chamados alma vivente. Agora, eu gostaria de levar você a um texto mais, dessa vez na oração sacerdotal de Jesus. E nós estamos vendo aqui vários versículos mencionados pelo próprio Jesus. Não é outra pessoa que está mencionando. E mais uma vez aqui em João capítulo 17, versículo 17, é o próprio Jesus falando e ele diz assim, ele está orando pelos seus discípulos e por nós também que iríamos nos tornar discípulos de Jesus muito tempo depois. E ele diz assim, no versículo 17, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora muitas pessoas param nesse versículo e faz então um questionamento e aparece aqui umas dúvidas na cabeça das pessoas. Jesus diz aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a verdade então? A Bíblia ou Jesus? A palavra de Deus ou Jesus Cristo? Porque se nós vimos agora há pouco que Jesus é a única verdade suprema, ele é a verdade. Então, como pode agora Jesus mesmo estar dizendo aqui no versículo 17 do capítulo 17 que a palavra de Deus é a verdade? Vamos voltar um pouco agora, no mesmo livro ainda, e vamos ler agora no capítulo 1
vamos ler uma parte desse capítulo, João, capítulo 1, para nós entendermos isso que parece ser um paradoxo, parece ser uma contradição. Nós vamos ver que não é. Veja João, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo. O que é o verbo? Palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de quem aqui? De Jesus. Você vai ver mais adiante que o texto deixa isso bem claro. Que Jesus no princípio era o verbo, ou seja, a palavra de Deus. E depois ele se encarnou, veio, habitou entre nós, se tornou homem como nós, viveu no nosso meio e passou tudo o que ele passou aqui na terra. Então veja que Jesus era o verbo, a palavra de Deus. E agora nós vemos Jesus aqui no capítulo 14, versículo 6, dizendo que ele é a verdade. E depois vemos no capítulo 17, versículo 17, ele dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Juntando esses versículos, nós entendemos que não há nenhuma contradição. Que Jesus é a palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Não há nenhuma contradição, é fácil de entender. Portanto, você mais uma vez compreende que a palavra de Deus, ela é muito interessante, ela é maravilhosa, ela chama muito a nossa atenção e ela é verdadeira, porque ela é a verdade. Agora, continuando aqui o nosso estudo, nosso esboço do nosso estudo. Eu comecei dizendo a você que a pergunta feita por um governador romano, Pilatos, a Jesus foi: que é a verdade? E que para muitos a verdade é simplesmente o contrário da mentira, mas que a Bíblia diz que Jesus Cristo é que é a verdade, e também que a palavra de Deus é a verdade. E ainda diz que somente Ele, sendo a verdade, pode nos libertar. E eu gostaria até de mencionar para você aqui um texto sobre isso. João, capítulo 8. João, capítulo de número 8, versículo 32. Jesus diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora, lembrando do que nós já vimos agora há pouco, que Jesus é a verdade, então, quando nós conhecermos a Jesus, Jesus nos libertará. Porque muitas pessoas ainda estão presas nos vícios, ainda estão presas no pecado, ainda estão presas em práticas pecaminosas que não deveríamos praticar, porque não conhecem a Jesus. Porque quando você conhece a Jesus verdadeiramente, quando você passa a ter uma vida de intimidade com Jesus, quando você tem um encontro com Jesus Cristo ressuscitado, com Jesus Cristo bíblico, com Jesus Cristo verdadeiro, você com certeza será liberto de todas essas coisas, de todos esses males. Por quê? É simples. Jesus veio, Jesus é a verdade, Jesus fez tudo o que fez, padeceu todas aquelas coisas que ele padeceu, toda aquela dor, todas aquelas injúrias, aquele sofrimento que ele padeceu, para nos libertar. E libertar de quê? Do pecado, do preconceito, das mentiras que o mundo nos ensinou no decorrer dos nossos anos de vida, para nos libertar e nos fazer pessoas livres e felizes. A Bíblia diz em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8, diz assim: Quem comete pecado é do diabo,
porque o diabo peca desde o princípio. Mas, aí você observa no versículo 8 ainda, na parte final do versículo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para que Jesus se manifestou nesse mundo? Para desfazer as obras do diabo, para te libertar do pecado, para te libertar do preconceito, para te libertar das mentiras que o mundo te ensinou nos anos de sua vida, para te fazer uma pessoa livre e feliz. Não que você não passe por dificuldades ou por momentos às vezes, momentos complicados de se passar nessa vida. Porque Jesus mesmo diz que nesse mundo encontraríamos aflição. Porque, como o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Romanos, na carta que ele escreveu aos Romanos, que nós estamos num mundo em que o pecado governa e mesmo que nós não sejamos deste mundo e mesmo que nós sejamos filhos de Deus, que pertencemos, somos cidadãos do céu, nós sabemos que as consequências do pecado, as consequências deste mundo estão exercendo ainda alguma força sobre nós. E nós gememos como o restante da criação. Paulo diz que toda a criação geme, e não somente o mundo ou as pessoas que não amam a Deus, não seguem, não obedecem a Deus, mas também nós, as primícias de Deus, as primícias, os que fomos lavados pelo sangue de Jesus, que fomos regenerados, que fomos transformados, também gememos por consequência do pecado que este mundo está praticando, da maneira com que o mundo está vivendo. Nós também vivemos neste mundo, ainda que não somos dele, sofremos as consequências do que o mundo pratica, do que o mundo vive, do que o mundo é. Então, a Bíblia diz que Jesus se manifestou para nos fazer livre, para nos libertar, para desfazer as obras do diabo, para desfazer aquilo que te prendia neste mundo, que te prendia no pecado, que te prendia na prática da maldade. Agora, você tem que tomar atitudes na sua vida. Você tem que decidir andar com Deus. Você tem que decidir andar em obediência. Porque Jesus diz: aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Agora você tem que aprender quais são os mandamentos de Jesus. Não estou falando dos mandamentos do Velho Testamento que foi dado aos judeus, aos israelitas. Não estou falando do decálogo, dos 10 mandamentos. Estou falando dos mandamentos de Jesus. E não querendo dizer que Jesus deu mandamentos contrários ou diferentes do que Deus havia dado no Antigo Testamento, mas estou falando do ensinamento da nova aliança, da aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Esses são os mandamentos que devem coordenar, que devem ser as diretrizes da nossa vida hoje. Os mandamentos que Jesus